pronto pro Barretão? De 17 a 27 de agosto, a gente se encontra na maior. Clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestética.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde Barretos, boa tarde região. Estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. E aqui nos estúdios da rádio, sempre ele, nosso DJ Sá, sempre operando aí esses grandes equipamentos aí, por um grande produtor musical, né? E DJ, boa tarde. Boa tarde, Rafael, boa tarde aos ouvintes. Agora sim, boa tarde, Rafael, boa tarde aos ouvintes. Mais um dia prazeroso, com pessoas aqui que eu conheço há muito tempo, vai ser demais. Bom, e também participa aqui do programa o jornalista Igor Sorrenti. Igor, boa tarde, mais uma edição do nosso programa. E aí, como é que você tá? Tô ótimo, Rafael, muito boa tarde a todos. Bom, este programa está sendo transmitido pelo Facebook da Rádio Jornal, também pelas redes sociais do Rafael Dutra, pelo YouTube e pelo Spotify. Você tá meio rouco, tô vendo? É a febre? O que é? Foi a noitada de domingo? É tempo de sábado, seco, é poeira, é isso mesmo. Entendi. Né? Então tome bastante água nessa edição do programa. Com certeza. Lubrifica bem a sua garganta. Está aqui a garrafinha já de água. Aqui você não pode falhar perto do mestre hoje aqui. Bom, e hoje nós temos dois convidados bastante respeitados na profissão que eles exercem. O primeiro deles é o grão-mestre de Kung Fu, Wushu, Elan José de Oliveira. Boa tarde, Elan. Quem é você? Boa tarde, Barretos. Boa tarde, região. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Benevides. Eu sou um amante, né, do esporte, das artes marciais. Sou o grão-mestre Elan José de Oliveira. Fui diretor de escola e professor por 35 anos, aposentado, mas estou há 43 anos ministrando aulas de artes marciais chinesas, que é o Kung Fu, que o nome correto é Wushu, artes marciais de origem chinesa. E o nosso outro convidado também é professor e diretor do seu estúdio de dança. Ele é Marcelo Benevides. Boa tarde, Marcelo. Quem é você? Boa tarde, Igor. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sou formado em Educação Física, trabalho aí com dança há 25 anos. A gente participa de campeonatos aí, né, com o meu grupo de competição da escola. E ao longo desse tempo aí fui desenvolvendo um trabalho, hoje, graças a Deus, bem respeitado e respaldado aqui na cidade, né? E pretendo continuar na nossa luta aí, defendendo a nossa arte. Bem, não sei se você já observou, o Benevides já pode assinar um contrato aqui com a rádio para trabalhar com locutor. Quando eu conheci ele não tinha esse vozeirão, não. Você viu, tá imponente a voz do homem. Não, mas com tanto aluno, que vai isso? Desenvolver nas cordas vocais grita também. Bastante lá. Aproveitando essa deixa aí do Sá, começar para você, Marcelo, depois a gente passa para o mestre Elan. Qual é a dificuldade que ambos sentem hoje para lidar com criança?
qual que é a dificuldade ou o conselho que vocês aproveitariam para dar para os pais nesse momento, assim? Eu recebo muitas crianças, né? Na verdade, na escola a gente atende de 2 anos e meio, sem limite de idade. E eu sempre tento ser muito transparente com os pais e fazer com que eles participem bastante do que a gente desenvolve na escola, né? Então eu faço sempre reuniões, e o que eu mais converso com eles é que ali na nossa atividade a gente usa a dança como uma extensão da educação, né? Porque a gente sempre escuta lá na recepção: eu vou matricular minha filha no balé porque ela precisa ter disciplina, a minha filha, ela precisa ter postura, nananã. Enfim, a gente escuta inúmeras, não vou dizer, não são promessas, né? Inúmeros, eles querem, né? Questionam muito, e às vezes a gente não consegue entregar o que eles pedem, porque a gente precisa fazer um trabalho conjunto, né? Então, hoje em dia, com essas inúmeras regras que existem aí, né? Não só na educação, mas no geral, os professores, eles ficaram muito limitados com relação à educação, né? Que é muito diferente, eu acho, que o que o mestre viveu e aplicou durante o seu, né, período de diretor. Hoje a gente não pode fazer metade do que os professores de antigamente faziam, né? Era correto? Talvez não, mas enfim, né, gente, eu não sou ninguém para questionar e pontuar nada. Mas eu sempre procuro dizer para os pais que a gente precisa fazer um trabalho conjunto para que isso tenha um resultado positivo para nós, quanto professores, para os alunos também, né? E usar a arte, ela é, assim como o esporte, ela traz inúmeros benefícios, né? Então, assim, eu acho que dificuldade é falar a mesma língua que os pais, que os outros professores, né? Então, mas isso a gente vai alinhando no decorrer do processo. Mestre? Eu também trabalho com crianças a partir dos 3 anos, até na escolinha Mundo Mágico, lá na Vila Nogueira, tem meninos de 3 anos praticando. Eu parto para um princípio de trabalhar valores. A gente na arte marcial trabalha muito valores, né? E os pais acompanham as aulas, principalmente na academia, e a gente vai fazendo com que o aluno aprenda que a arte marcial, o que se aprende ali, tem que ser levado para a vida. Então, respeito aos colegas, respeito às regras, respeito à disciplina, ter disciplina, ser focado naquilo que faz, e levar isso para a escola, né? Os alunos acabam aprendendo com mais facilidade. E eu também trabalho de uma forma muito diferenciada, que é a questão do lúdico. Eu gosto muito de trabalhar as crianças através da brincadeira. Através de uma brincadeira de passar a bola de mão em mão, e quando eu apito, quem tiver com a bola na mão, senta e passa para outro, a gente vai ensinando o aluno que ele não pode jogar a bola. Não é porque ele vai sentar que ele vai jogar a bola, ele tem que entregar na mão do colega. Então, através da recreação, da brincadeira, a gente usa a brincadeira como instrumento, mas para educar. Então é educar, dar o exemplo. Na nossa escola, também acredito, do Marcelo, não tem palavrão, não tem apelido. Então a gente passa uma questão de valores mesmo, e a criança tem que incorporar aquilo lá, internalizar e levar para o seu dia a dia. E os pais percebem essas mudanças. Os pais nos agradecem. Tem alunos, por exemplo, tem os meninos aqui do Dr. Mamed, da doutora Mamed. Eles são médicos lá no Hospital Sírio-Libanês, são famosos, e eles falam para os pais até hoje. Quando o pai me encontra, me fala. É Humberto, na verdade. Que eles aprendem a ter disciplina na academia. Então a gente vai passando valores e vocês vão levando para a vida e vai modificando. Porque hoje competir com a televisão, competir com os meios de comunicação, não é fácil. Então a gente tem que trabalhar firme, gostar do que faz, gostar para quem faz e transmitir esses valores a todos eles. Aproveitando, eu fui aluno do senhor lá no Kung Fu há algumas décadas atrás. Estou também agora tendo umas aulas com o Marcelo, e vocês dois são grandes líderes no segmento de vocês. Começando por você, mestre, o que se deve a isso? Você ser referência no Kung Fu, na arte marcial, em Barretos, na região, no estado, no Brasil, pela grandiosidade que você é, pelo tempo que você... Porque assim, uma coisa o cara ficar um dia, 2 dias, uma semana, uma coisa o cara ficar uma década, 2 décadas.
isso transcende gerações, e a gente sabe de histórias que o pai fez Kung Fu com você, agora está o filho, logo logo vai estar o neto, vamos assim dizer. E o Marcelo também, ele começou e vem transcendendo e hoje é uma referência na dança. Começando por você, mestre, o que se deve a isso, o sucesso que o senhor obteve na sua carreira como professor de artes marciais? Eu acredito que, assim como o Marcelo, a gente se aperfeiçoar naquilo que nós estamos fazendo. O pessoal costuma misturar muito, criar muita coisa, inventar, mudar para o outro lado. E desde que eu comecei em 1980, ministrando aulas de Kung Fu Show. Então nunca mudei para o outro lado, nunca quis fazer alterações, mas é questão do trabalho sério. Eu até tenho umas coisas que eu admiro em mim mesmo. Se for falar que uma criança, por mais simples que seja, ela vai conhecer minha academia, em 2 horas antes eu estou varrendo tudo, eu estou colocando tudo no lugar para qualquer pessoa. Então eu gosto muito do que faço, eu gosto de onde eu estou fazendo, eu gosto para quem eu faço. Então você fazendo um trabalho sério, um trabalho de respeito, onde a criança aprende a adquirir valores, onde a criança percebe, o aluno percebe que você gosta dele, gosta do que ele faz, e faz com que também ele acredite que ele tem, né, condições de ser muito maior do que aquilo que ele é no momento. A gente vai fazer um trabalho que é respeitado por todos. Eu digo que hoje não é só no Brasil, né? Graças a Deus a gente tem uma respeitabilidade em toda a América do Sul muito grande. Eu estou sendo convidado para uma competição agora em Bariloche, faz 3 anos que eles me convidam. Questão de datas, difícil, e eles prometem tudo, prometem visita, passeios gratuitos, prometem casas para ficar, prometem chocolate para comer. Que isso, hein? Não, tudo. Você vai Acho voltar gordinho. Eu mandei até pro Igor, né, falando. Então a gente adquiriu-se uma respeitabilidade que eles dizem até que a nossa presença em competições hierarquiza o evento deles. Mas isso aí foi muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, muita honestidade com os alunos, com os pais, quer dizer, gostando do que faz, gostando para quem faz. Eu acho que todo mundo que faz isso, em qualquer área, ele vai ter sucesso na vida, não tem como ser diferente. Marcelo? Eu, assim, tenho uma bagagem um pouco menor que a do mestre, né? Mas eu digo que eu tive grandes escolas na minha vida. E essas escolas foram me direcionando e me impulsionando para o que eu queria, né? Então, cheguei uma fase da minha vida, logo depois que eu terminei a faculdade, porque, como ele falou, né, a questão de você optar por fazer uma coisa e se dedicar a fazer só aquilo. Então, eu fui para a graduação de Educação Física porque eu gostava muito, né? Sempre gostei de esporte, gostava muito da dança e precisava estudar. Só que saí da faculdade ciente de que eu precisava focar na dança. Eu fui fazer curso técnico em dança. Depois tentei ir embora de Barretos, né, prestar audição e tudo mais. Só que a gente que é do interior vai para São Paulo, a gente imagina uma coisa e é outra. Grandiosa, nossa. E as coisas são tão difíceis quanto aqui, né? Verdade. Então, assim, na época os meus pais não podiam me bancar lá, né? Então eu peguei, voltei e fui construindo o que eu chamo hoje de legado, né? Então, assim, fui vendo o que eu realmente gostava de fazer, o que eu era bom, e fui me dedicando ali até que eu decidi abrir a escola, né? Inicialmente com 2 modalidades, e depois a escola foi tomando uma proporção, o fazer direito e fazer diferente, que em 3 anos, assim, a escola bombou, e aí eu tive que mudar de espaço e tudo. Então acho que o mais importante, que é o que ele falou e eu concordo, é você ser correto, né? Eu sou muito transparente com as coisas que eu faço, não deixar de estudar e inovar, né? Porque as coisas hoje evoluem muito e diariamente tem coisa nova, então a gente precisa acompanhar, né? Não esquecendo dos valores e de como surgiu aquilo ali, né? Legal. Acho que é isso aí. Igor, Eu gostaria de ouvir um pouquinho. deixa eu pôr o Igor na roda nessa, porque senão daqui a pouco ele já começa a me cutucar debaixo da mesa aqui. Pô, só você pergunta. Eu gostaria de ouvir de vocês um pouquinho da história, de como tudo começou. Eu sei que o Elan nasceu em Minas Gerais, depois veio para Colina, assistia lá uns vídeos de artes marciais, aliás, vídeos não, os filmes, né, na televisão do vizinho, lá em Colina.
e depois começou a fazer, aos 18 anos, capoeira, né? Então eu quero entender um pouquinho desse começo lá atrás e também do Marcelo. Como é que o Marcelo começou a dançar? Como que decidiu entrar pra dança? Bom, vamos refazer toda essa história aí, que é um pouquinho... Na verdade, né, Vamos fazer uma linha do tempo. É, uma linha do tempo. Eu nasci em Barretos. Meus pais são de Minas e com 2 anos eu retornei para Minas Gerais e passei minha infância dos 2 aos 10 anos numa cidade pequena. Uma cidade pequena chamada Carmo da Mata, onde eu tenho um sítio hoje lá. Né? Carmo da Mata Carmo fica da perto Mata. da onde? Divinópolis e Oliveira. Fica entre Divinópolis e Oliveira, 130 quilômetros de Belo Horizonte. E daqui de Barretos dá quanto? 500 quilômetros, de porta a porta do meu sítio aqui. Então eu quando era criança lá em Minas, eu gostava, já estava no sangue, eu gostava de luta. E a gente tinha um programa chamado Telecat, Ted Boy Marino, não é do tempo de vocês não. E era aquela luta livre, né? E só tinha uma pessoa lá que tinha televisão, que era um padeiro, dono da padaria, que era padrinho do irmão meu. E a gente, então, meu pai muito rígido, meu pai foi sargento do exército em Minas, muito firme, não gostava, a gente se envolvia com isso. A gente era criança, então a gente fugia pela janela à noite, ia na casa desse padrinho que deixava, a gente assistia o Telecat, essas lutas, fantomas. E depois eu vim para Barretos, com 10 anos, fazer o 4º ano aqui no Fausto Lex. E quando eu fui para o 5º ano, lá no Rafael Brandão, eu puxava o R. Eu tinha muita câmera de porta, aquela coisa que fala. E a gente era, né, tinha o tal do bully lá na época e tal. E eu tive que lutar muito sozinho. Então eu enfrentei o Marco Polo, enfrentei uma turma, eles mexiam com a gente acabava... Eu dava aqueles golpes que eu via no Telecat. Eu tinha essa facilidade de dar o balão, de dar essas coisas, mas nunca gostei de luta. Eu sempre era provocado, não tinha jeito de fugir, eu tinha que enfrentar, e enfrentava bem. Aí começou aí. Depois, na verdade, eu fui fazer... eu assisti Operação Dragão, filme do Bruce Lee, em 73, eu fiquei apaixonado. E eu fui procurar alguma coisa, mas a situação da minha família, são 12 irmãos, né, meu pai padeiro, e eu fui no Rochão, fiquei sabendo que tinha esporte desse no Rochão. Cheguei lá, era judô com o professor Tiba, que eu agradeço muito, foi o meu primeiro professor de artes marciais orientais, e eu fui, mas era judô. E eu não tinha dinheiro para comprar o kimono, e minha mãe fez os kimonos de pano de saco de farinha. Meu pai era padeiro e ela fez de saco de farinha. E eu fui treinar judô, eu e meu irmão mais novo, 1 ano mais novo. E depois disso, mas não era isso que eu queria, não era judô, eu queria uma coisa um pouquinho diferente. Que aí tinha o karatê aqui na 21, na 23 aqui com a 16 e 14, onde era tecido, coisa de tecido. E eu fui, era com o Júlio Pimenta? Era ali, mas era karatê com o Tiba e com o João Mavrogenes. E o que eu fiz? Eu fui trabalhar entregar pão de manhã para ter um dinheirinho e pagar a mensalidade. Fui treinar karatê aqui com o professor Tiba, que era o que eu gostava, mas era mais parecido com aquilo que eu gostava, mas não era isso ainda. E fiz karatê. Depois apareceu a capoeira com o Carlão, participei da capoeira lá no Estrela do Oriente, treinei um período bom. E quando eu fui fazer a Universidade de Ribeirão Preto, eu conheci o Kung Fu e me apaixonei. Foi isso aqui que eu gosto. E acabei trazendo para Barretos, em 1980 comecei a dar aula. Dei aula em Colina, eu morei em Colina, trabalhei na escola. Eu dei aula em Colina, em Jaborandi e Barretos. Eu fazia esses 3 lugares, situação difícil, fazia as 3 cidades. E eu estudava em Ribeirão, que eu tinha formado em Química, licenciatura, e fazia Química Industrial também lá. Então foi uma luta muito grande. E depois eu acabei, né, vindo para Barretos e me firmei aqui na academia, construí, nunca quis assim depender de aluguel, já fui fazendo minha própria academia. Hoje nós temos 3 salões lá grandes, e aí comecei em 1980, tanto que vocês 3 que estão aqui foram meus alunos, o Igor, Rafael e o Ricardo Sá foram meus alunos de Kung Fu, e passaram, né, uns 10 mil alunos nas minhas mãos, e até hoje onde a gente se encontra, o pessoal vem, mas o senhor não mudou nada, né? Porque na verdade eles eram crianças, né? E foram crescer, e a gente manteve a mesma. E eu tô com 66 anos, se necessário eu faço 100 flexões direto. Fiz isso lá no Paulina Nunes de Moraes. As crianças ficaram doidas, né? Eu brinquei com eles, fui falar sobre o conteúdo de artes marciais e lutas na educação física, que é um dos 5 conteúdos. E depois eu falei, olha, falei para vocês que trabalham condicionamento físico, então vou brincar, vou mostrar com vocês. Pega o que fizer melhor aqui dos alunos, eu vou fazer a metade, né? Falei para eles.
Aí mas tem um aluno aqui que faz muita importância. O aluno foi lá, fez 22. Aí a professora Leni filmando. Então vou ver se eu faço 11 aqui, metade, mas está difícil. Aí fui lá, fiz 100 flexões, bateram palma e tal. Mas é questão de hábito, né, de costume, eu faço todo dia. Mas eu comecei lá, né, no comecinho, lá assistindo Telequete, e trabalhei em Colina, trabalhei em Jaborandi, Barretos, e fez 43 anos agora em abril dessa vida longa aí, mas de muita alegria, de muita satisfação, de muita conquista, principalmente como ser humano, que a arte marcial transforma realmente. Legal. Marcelo? É isso aí. O Marcelo começou um pouquinho tarde já. Não, eu falo que não tem idade, né? Mas a gente, dependendo da idade, a gente tem algumas limitações, né? Eu comecei a dançar com 10 anos e desde novo a minha mãe fala que eu tipo, tudo que tinha programa na TV, que tinha coreografia, as coisas, eu tava lá copiando e dançando, e tocava música, eu tava dançando, né? E aí em 98 eu entrei para um grupo de teatro aqui em Barretos. E aí através desse grupo de teatro eu conheci algumas pessoas que faziam aula de dança na época no Conservatório Carlos Gomes, da tia Guta, né, e da dona Janete. E aí entrei no conservatório inicialmente para fazer aulas de jazz. E aí depois acabei morando por lá, né? E depois de uns 2 anos fazendo todas as modalidades lá, eu comecei a perceber que era aquilo que realmente gostava e que eu queria para seguir para minha vida, né? Aí a partir de lá fui fazer faculdade de educação física, aí já comecei a fazer umas monitorias com eles nas aulas, e aí depois foi só alegria e dedicação, né? Acabei me especializando mais em jazz e sapateado por um período, mas me formei em balé clássico também. E hoje, atualmente, na minha escola eu trabalho eu faço a direção artística de tudo, mas leciono mesmo só as aulas de jazz e dança contemporânea. Você já dançou ao som do DJ Sá? Já, várias vezes, né? Altas parcerias nessa. Que isso, hein, DJ? Nas festas da vida. Fez Kung Fu com o Mestre Elan, tocou pro Mestre Elan dançar e pro Marcelo Benevides também. Então, só que eu tô dançando até hoje. Ai. Antes de passar a palavra pro Igor, que eu sei que ele tá cheio de perguntas aqui para fazer, mestre, e depois pro Marcelo, aonde você busca a sua evolução constante? Você vai em congresso, muito material que tem, muito contato na China, no Japão, nos Estados Unidos, enfim. Como é que você tenta manter esse alto nível que você tem na sua academia? Então, é engraçado. a mesma coisa você, Marcelo, depois já emenda na resposta. Rafael, uma vez eu assisti num programa de televisão, o Dr. Manuel foi prefeito, um programa do Dr. Munir. Ele falou, o Mestre Elan é um patrimônio de Barretos, ele é um autodidata. Eu não gostei muito desse autodidata, né? No momento, depois eu fui avaliando, na verdade eu sou um autodidata mesmo, porque eu fui atrás, eu treinei o estilo tradicional 19 anos, que eu não sabia uma palavra em mandarim. E a nossa arte é chinesa, eu teria que saber. E isso que me fez mudar até de estilo e procurar o Shu moderno. E eu estudo muito. Quando eu fui falar sobre educação física, os conteúdos, a luta dos professores de educação física, em várias escolas de Barretos me convidaram ano passado, eu falei para os alunos, não tem como professor na faculdade de educação física se especializar em artes marciais, o tempo é curto. Ele pode dar uma noção de lutas, de artes marciais. Então eu fui para mostrar alguns exercícios que eles podiam fazer e que realmente é necessário. Há 43 anos eu estudo todo dia. Então o que eu faço? Eu viajei, eu fui para a China em 95, procurar um pouco de mais conhecimento lá na origem. Depois eu fiz 30 seminários nos Estados Unidos, viajei 8 vezes para os Estados Unidos, buscando os mestres chineses que tinham sido levados para lá, porque lá, né, a condição de vida melhor, os americanos pegaram os melhores mestres e levaram para os Estados Unidos. Então eu participei de várias competições e junto com as competições tinha os seminários. E eu participava de todos os seminários com todos aqueles mestres famosos, até mestres que participaram do filme Shaolin 2, Tempo Shaolin, muitos conhecidos. Participei com todos, fui procurar conhecimento, desenvolver meu inglês, fui fazer um curso de mandarim na Universidade Estadual do Arizona, em Phoenix, para conhecer os termos em mandarim.
Quer dizer, eu fui atrás de tudo. E viajei demais por toda a América do Sul aqui, participando de competições, seminários. E cada dia, como eu tenho essa facilidade de idiomas, eu entro em todas as federações do mundo inteiro, na China, nos Estados Unidos. Eu estou sempre, como se diz, renovando, né? Me aperfeiçoando cada vez mais. E hoje a gente tem a grata satisfação de chegar na seletiva da seleção brasileira em Campinas, e um professor lá do Ceará, o professor Carlos André, falar para o pessoal: aqui está o maior conhecedor de Wushu da América do Sul. Então a gente até dá um choque, né? Será que eu evolui tanto? Mas é questão de muito estudo mesmo, muita dedicação, muito esforço. Se passar em frente de casa todo dia 10h30, 11 horas, eu estou lá com o bastão movimentando, estou, né, treinando, aperfeiçoando alguma coisa. E eu gosto disso aí. A gente tem uma capacidade ilimitada. Se a gente acreditar que a gente pode aprender muito e para poder melhor servir, melhor ensinar, a gente tem essa capacidade. Hoje, onde está o melhor Wushu do mundo? Está na China ou está nos Estados Unidos? Ou está aqui em Barretos? Em termos de formas de Taolu, a gente chama de Taolu em mandarim, ou a gente fala Kati, o Kata no Karatê. Nessa questão a China é imbatível. Eles começam muito cedo, eles são treinados desde cedo. A Rússia está muito forte, tem um treinamento assim, mais científico, mais avançado. Em termos de Taolus, a China não tem como, mas a Rússia está chegando perto. Os Estados Unidos tem essa vantagem do dinheiro. Então ele traz os melhores mestres só que os mestres chineses, eles não têm uma didática do ocidental. Eles te fazem na frente, você acompanha atrás, então eles chegam nos Estados Unidos, eles têm que aprender a ter didática, ensinar com calma, corrigir. Mas ainda a China é muito forte, o pessoal da Rússia é muito forte. O Brasil está ali, vamos colocar na 8ª colocação, assim, no geral, né? Nesses campeonatos mundiais, oficiais mesmo. Mas nós estamos evoluindo bastante, rapaz. Eu tenho uma neta, Ana Júlia, que competiu com o pessoal, com 2 chinesas lá na Argentina, e ela foi campeão. Mandei até pro Igor aí, ela ficou em primeiro lugar, venceu 2 chinesas, fora o pessoal de outros países. Então a gente eu tenho assustado comigo mesmo, alcançado uns resultados assim bem expressivos. Nós ganhamos 5 campeonatos mundiais. Olha. Alguns presenciais, alguns devido à pandemia foram virtuais, e a gente tem evoluído bastante, e eu espero que daqui uns 2, 3 anos a gente esteja competindo de igual para igual com o pessoal. Maravilha. Eu posso só fazer um parênteses que eu acho mais incrível, assim, que assemelha-se um pouco com o que a gente trabalha na dança, mas para mim, na área dele, é uma coisa assim, inalcançável, né, que eu vou falar, porque a gente que trabalha com isso sabe o quanto a gente tem que repetir para aperfeiçoar. Agora ele falou, eu fico lá até 11 horas da noite repetindo o movimento, aperfeiçoando. Na dança a gente chama de limpeza, né, de assincronia. Mas, gente, a gente vê, assim, parece que são bonecos, né, todos iguais, fazendo a movimentação assim, isso... E é dedicação pura, né? E é uma técnica muito refinada e, nossa, é incrível, assim. Parabéns. O que eu busco para inovar, né? E para manter o padrão do trabalho, quando eu abri a escola, em 2012, eu tinha uma ideia de negócio, né? Já deu 10 anos ou vai dar? Já deu. Que mês que foi? Foi em janeiro de 2022, né? Já, esse ano a gente completou 11 anos. Eu tinha uma ideia de negócio e uma linha de trabalho, né? E aí, no decorrer daquele ano de 2012, as coisas foram mudando, né? E tudo mais. E eu sempre gostei muito de musical, uma coisa que a gente conseguisse englobar várias, né? O teatro, o canto, a dança. Isso era muito novo aqui e não tinha nada próximo para estudar, né? Tipo Broadway. Isso, exatamente. E aí, assim, naquela época já era um pouco mais acessível, né? Internet, tudo, a gente conseguia ter um mecanismo de pesquisa, né? A gente já tinha isso melhor, assim, para utilizar. Mas ainda para estudo era muito fraco, né? Então o que eu fazia? Eu saía daqui, ia para São Paulo fazer curso, mas assim, hoje eu não chamo mais de curso, hoje eu chamo de workshop, né? Porque eram coisas muito
muito curtas. Então, assim, a gente você tinha que acelerar para aprender aquilo, o corpo digeria aquela movimentação, absorver, aprender, aprender, aqui entender, para começar a aplicar isso, né? Porque eu queria uma coisa diferente. Então tinha o beabá do balé clássico, as coisas básicas de jazz, e aí eu precisava trazer coisa nova. Então eu fui fazendo isso muito tempo. Ia ter workshop em Ribeirão, tava lá, Rio Preto, vamos, vai Belo Horizonte, vai. Enfim. E o meu sonho sempre foi, Estados Unidos. Porque quando eu comecei a ver e amar, né, assim, ficava deslumbrado com aquelas produções, eu falava, eu preciso ver isso, preciso ver. Aí em 2014, eu fiz a minha primeira viagem para lá. Que inclusive eu participei de um concurso em Florianópolis, e esse concurso me deu uma bolsa de estudos para fazer um curso lá. E aí corri, trabalhei bastante, cheguei lá, cara, era assim. Aí eu tinha me encontrado, eu cheguei e falei, é isso aqui que eu preciso levar, porque sempre que eu ia para São Paulo, porque tinha uma escola muito famosa lá que chama Grupo Raça, existe até hoje, mas hoje já é uma outra linha. A Roseli Rodrigues esteve em Nova York, não sei o que, trouxe. Cheguei lá e falava, gente, não chega nada disso no Brasil, não chega, é muito diferente, né? Então me encantei e falei, não, agora eu venho sempre, né? Preciso vir. Depois disso, lançaram aqui no Brasil um congresso, e eles anualmente eles trazem em torno de 12, 16 profissionais, não só dos Estados Unidos, mas trazem da Europa, de vários outros lugares. E aí começou a movimentar de uma forma diferente, né? Mas nada voltado para o que eu realmente gosto de trabalhar aqui na escola. Então eu procuro sempre buscar isso aí, né? Sempre que posso vou para me reciclar, para buscar. O ano passado eu tive uma experiência, né? Foi pós-pandemia. Em 2017 eu comprei um módulo para fazer um curso lá, e aí esse curso era dividido em 2 módulos. Aí eu ia em 2017, aí tinha umas tarefas para fazer e depois voltava no ano seguinte para completar. Aí fui empurrando, aí era para voltar em 2020, veio pandemia, não foi. Enfim, me enrolei todo lá. Aí o ano passado eu fui e fui muito aberto, né? Eu acho que depois de tudo que a gente viveu, assim, eu precisava ter umas experiências diferentes. Então aí eu fui, eles me deram um voucher para completar as aulas que eu precisava fazer, e aí eu coloquei mais umas outras aulas. Eu fui realmente só para estudar. Eu fazia aula das 9 da manhã até as 6 da tarde, aí saía às 6 e ia para os teatros, assistia os musicais. Eu voltei de lá, assim, estava contando para os meus alunos, a cabeça um turbilhão, o corpo, assim, eu não tinha mais onde sentir dor, né? Mas, assim, cara, foi uma experiência incrível, e eu noto, eu vejo muito nos meus alunos isso, né? Porque eu gosto muito de estudar e aplicar isso neles, e para ver a diferença, né? Então a gente tem vários níveis lá na escola, e a gente, né, aplica isso aqui, isso ali. A movimentação depois dessa experiência que eu tive, né, essa pesquisa e aplicar com eles, a gente teve um resultado no trabalho assim incrível, tanto que esse ano, né, nas competições que a gente foi, até agora a gente encerra nesse final de semana em Goiânia, o resultado foi muito positivo. Então, assim, estudar e não deixar de estudar, é o que ele falou, né? E a gente estava sentado ali esperando, e eu vi ele comentando com o Igor a questão do estudar, né? Do saber, de ir lá estudar a nomenclatura e tudo mais. Isso foi uma coisa muito falha na minha formação. E aí depois que eu passei a ir para lá os professores mostram tudo, mas eles falam tudo. E aí até então existia-se nomenclatura somente para o balé clássico, somente para o sapateado, né? E no jazz trabalhava-se no teatro musical algumas outras coisas que eram do balé, do sapateado. E eu cheguei lá, cara, eu não entendia nada. Eu falava, caramba, que o cara... Porque o cara não mostra, né? Ele só fala. Cheguei aqui e falei, não, vamos ver, né? O que é isso? Aí hoje existe, sim, eu fiz um curso recentemente em abril, que era uma terminologia só
do jazz. Cara, eu fui ver o quanto assim realmente a gente não sabe nada e a importância de você realmente estudar a fundo aquilo ali e passar para o teu aluno, porque ele vai chegar fora, ele falou, né, inclusive, o cara faz aula aqui, faz aula em outro lugar e fala a mesma língua, e é isso que a gente precisa, né? Então, fala, até agora a gente vem corrigindo bastante coisas lá na escola, por conta dessas experiências, que a gente está com uma leva de alunos que estão voando, né? Então, eu falei que a falha que a gente teve, eu não quero que eles tenham. Legal. É estudar. Aproveitando que a bola tá com o Marcelo. Marcelo, você acredita que os homens tenham desvantagem dentro da dança em relação às mulheres? Eles sofrem preconceito ainda por dançarem? A questão do preconceito hoje eu acho que já diminuiu muito, tá? Ainda tem, claro, mas eu acho que hoje a maturidade que todo mundo tem, precoce assim, né? Já faz com que eles levem de outra forma isso, né? Mas eu não acredito que o homem tenha desvantagem, pelo contrário. Eu acho que o masculino na dança, ele tem um papel de extrema importância e por ter menos, proporcionalmente assim, né? Se a gente for pôr numa balança, tem muito menos homens dançando do que mulheres. E isso faz com que a gente tenha... Eu não vejo desvantagem, pelo contrário, eu vejo mais vantagens. Porque tem muito mais oportunidade para o público masculino do que o público feminino. Nós fomos para uma competição uma seletiva que aconteceu em Garça. E aí eu levei 4 solistas, um masculino e 3 solistas femininos. O masculino ganhou, todos foram premiados, né? Nós tivemos 2 primeiros lugares, mas o menino ganhou e ganhou como o melhor bailarino do evento. E tinha, eu acho que 4 bailarinos dançando, competindo como solistas. E aí bailarinas tinha um monte, tinha mais de 30, né? Porque eles dividem por categoria, balé de repertório, umas coisas que são meio diferentes. Então assim, eu não vejo desvantagem, pelo contrário, eu vejo vantagem, mais oportunidade. E aí vai da dedicação. Elan, o Kung Fu, a meu ver, ele tem os seus ciclos, né? Os seus ciclos altos e os seus ciclos baixos, né? Eu lembro que na minha época, ali no fim da década de 90, início de 2000, tinha muitos alunos trazendo muitas medalhas para Barretos, né? Depois teve um momento de baixa, agora volta novamente, né? Recentemente, aí seus alunos foram campeões na China, no México, no Líbano. Como é que se dá essa... por que tem esse ciclo? Por que acontece essa pausa momentânea, depois volta com tudo? Vai da organização das entidades internacionais, mundiais, mas atualmente nós tivemos uma descoberta muito engraçada que devido à pandemia são os eventos, né, que eram online. Alguns eram híbridos, depois passaram a ser híbridos. Como que é o híbrido? O online a gente gravava uma certa rotina de armas, por exemplo, de facão, de bastão, de lança, seguindo algumas regras pré-determinadas, né? Na horizontal, não pode tirar a câmera do atleta, não pode ter música e tal. E a gente enviava e era avaliado pelos árbitros lá. Esse era totalmente online. Ganhamos os 2 mundiais nesses termos. Agora, com o retorno aos poucos da pandemia, o término, a gente participou do híbrido, onde alguns, né, quem era de fora participava através da internet, através da filmagem, e quem era do país fazia ao vivo lá. Então eram sistemas híbridos. E a gente também acabou ganhando mais um mundial lá. Nós ganhamos no total 5 mundiais. Alguns presenciais, alguns online, virtuais, outros híbridos. E agora nós voltamos aos eventos, que são os eventos presenciais. Eu gosto do presencial porque eu gosto do contato, eu gosto do idioma, eu gosto de estar com o pessoal dos países, mas em questões financeiras o online é mais, como se diz assim, favorável, porque você não gasta, o aluno não tem que arriscar com viagem e tudo. Então nós participamos de todos esses eventos. E agora cresceu muito. Inclusive a nossa participação, nossa presença, o conhecimento do nosso trabalho foi muito desenvolvido com a internet, com essas questões que você mesmo falou. Através
do virtual, nós tivemos em países assim que a gente nunca imaginaria estar. Então vencemos no México, vencemos em Portugal, vencemos na Alemanha, vencemos no país aí do... que você falou agora mesmo? Líbano. No Líbano. Então, mostrando o nosso trabalho, o reconhecimento foi grande. Eu recebi 3 halls da fama. Eu fui homenageado no lugar que eu acharia mais difícil, que é a Argentina, que o pessoal é mais exigente um pouquinho. Foi o lugar que me deu 2... Você achou não vai homenagear o brasileiro? Não vai. Eu acabei conquistando 2 halls da fama, sendo nominado. Participei em Formosa, no norte da Argentina. Um jantar de gala maravilhoso, levei minha esposa, foi muito bom. Deu um abraço no Messi. Lá é a terra do... Não, lá é a terra da Evita Peron, Peron, sabe, as estátuas. Lugar bonito, Formosa. O nome já fala que é Formosa. Mas pertencia na verdade, pertencia ao Paraguai. Durante a guerra, exigiram isso aí para acabar com a guerra. Mas o pessoal lá tem a fisionomia mais de Paraguai do que... Então recebi 3 halls da fama. Estou sendo nominado para ir agora em outubro para o 4º Hall da Fama, na Argentina também, lá perto de Buenos Aires. Então a gente, nessa pandemia, houve uma divulgação muito grande. O pessoal começou a se interessar pela arte marcial chinesa novamente. E agora os eventos estão crescendo dia a dia. Agora, sexta-feira, eu viajo para Chapadão do Sul. Estou levando 3 atletas, vão competir lá no Campeonato Brasileiro. E minha esposa também vai junto. A gente vai conhecendo pessoas novas, cidades novas. É uma maravilha. Tanto o presencial é bom nessa questão do contato, né? Como o virtual foi muito bom para divulgar o nosso trabalho, que ficou realmente conhecido não só aqui no Brasil, mas em toda a América do Sul e outros países também da América do Norte, México, Estados Unidos. A gente tem muitos amigos e a gente é convidado assim para competições. Para você ter uma ideia, em 1999 eu ganhei 4 medalhas de ouro em Manchester, na região de New England, no Connecticut, para cima de Nova York um pouco. E meus árbitros foram 5 chineses. O único da América do Sul convidado foi o mestre Liu Yinkei, do Garra de Águia. Isso em 99. Eu fui competir lá, competi em 4 modalidades, consegui vencer as 4. Tudo árbitro chinesa, tudo assim, nota 9.3, 9.3, 9.3, 9.2, diferença de 1/10. O pessoal conhece mesmo. Agora me mandaram o convite via e-mail para eu competir novamente lá agora em novembro desse ano. Então não esqueça, todos os anos eles me mandam esse convite para que eu volte, mas passou, né, 24 anos. E agora depois de 24 anos eu vou reencontrar o mestre Li lá em Chapadão do Sul, que ele está organizando o brasileiro, a gente vai se encontrar depois de 24 anos. Então o evento está crescendo novamente, o pessoal está procurando, e as crianças principalmente estão muito atrás do Wushu moderno, porque ele é padronizado, ele é assim, muito bem organizado, então o aluno aprende os termos em mandarim. Nós temos uma vantagem na Fênix de ensinar todos os termos em 4 idiomas. O aluno aprende em português, em espanhol, em inglês e mandarim. Por que eu ensino os 4 idiomas? Para que eles tenham a oportunidade que eu tive de fazer seminários em outros países, como eu fiz nos Estados Unidos, como eu fiz na América do Sul toda, em espanhol, em inglês, e eles poderem também alçar voo, sabe? A gente tem que pensar sempre no aluno poder crescer. Bater asa. Bater asas. A gente não pode segurar, achar que é melhor que todo mundo. O Bruce Lee falava, o dia que eu achar alguém melhor do que eu vou ficar feliz. Eu ensinei, ele se aperfeiçoou e ficou melhor. Então é isso que a gente procura para os nossos alunos. E aí nos bastidores, aí você mostrou para mim alguns dos seus alunos que estão sendo campeões nacionais, mundiais. Você acredita então que essa questão do campeonato hoje já ser de forma virtual, né, tá dando mais oportunidades para aparecer novos talentos? Indubitavelmente. Você vê que no México nós participamos, eu tive 22 campeões da Fênix. Então eu tive 22 campeões. Esses campeonatos agora a gente às vezes ganhava, né? No presencial a gente ia com 5 alunos, porque viagem fora do país não é barato. Ultimamente nós participamos com 16, 20, 22 atletas desses campeonatos que nós tivemos nos online, nos virtuais. E com isso eles pegaram o gosto e também vão para os presenciais. Nós vamos competir em Araraquara, no Sesc, em outubro, num campeonato internacional. Estou levando 26 alunos, então estava aumentando a quantidade de alunos que participam agora, também do presencial. Marcelo, você participa de festivais, você leva seus alunos para participar, como é que funciona?
Na parte da isso, dança. Isso como que você tem levado eles para Isso. competir? Como é que funciona? Sim, paralelo ao trabalho que a gente desenvolve no estúdio, a gente criou um grupo de dança. Então, o grupo de dança ele é separado pelas categorias, né, que os festivais exigem. Então, a gente tem júnior, juvenil e avançado. E aí eu faço um convite para os alunos dessa idade, faço reunião com os pais, explico, né, porque um trabalho que você desenvolve para um espetáculo não é o mesmo trabalho que você pode levar para uma competição, né? Existem algumas exigências que a gente precisa cumprir. E aí, a partir daí, a gente forma esse grupo, e o grupo ele tem um trabalho aí, né, normalmente de uns 8 meses, que a gente começa a trabalhar em janeiro, fevereiro, e vai até agosto, setembro. Então, tudo depende disso aí. Esse ano foi um ano atípico, né? A gente participava de alguns eventos pontuais, né? Tipo Barretos, Goiânia e Franca, que eram festivais legais. E aí a gente optou por sair um pouco da nossa região. Então aí esse ano nós começamos no mês de março. Nós fomos para um festival que tem em Garça, que a final dele é em Marília, e ele é um festival que projeta os alunos para a Argentina, para os Estados Unidos, para a Europa. E aí a gente está com 3 dos nossos, nós levamos 4 solistas, 3 deles foram para as finais agora, que acontece na semana que vem em Marília. E aí a gente teve Joinville, que o Festival de Dança de Joinville no Brasil, ele é o mais conhecido, né? E é um festival que abre muitas portas, que projeta os grupos, né? Os grandes grupos. E aí nós mandamos também 3 trabalhos para Joinville, e esses 3 trabalhos foram aprovados, e a gente vai para lá competir no dia 25 de julho. Aí nós vamos com um solo de balé clássico, um solo de jazz e um solo de danças urbanas. E aí existe um festival que ele está tomando uma proporção paralela de Joinville, que é bem legal também, de Goiânia, que a gente participa. Esse ano vai ser o 5º ano consecutivo. E a gente tem ido também com bastante trabalhos, que inclusive começa amanhã o festival. E aí esse grupo de dança que a gente desenvolve, o trabalho que a gente desenvolve com ele, a gente tem visto um resultado muito positivo nos alunos, com responsabilidade, principalmente a dedicação, porque eu falo para os pais, o aluno que participa do grupo de dança, hoje em dia eles são muito apegados, né? Tudo está na internet, tudo você tem que mandar no WhatsApp, e eu sou muito desligado com o WhatsApp, né? Você bem viu que eu demorei um pouquinho para responder. Então eu falo, o aluno que se propõe a estar no grupo de dança, ele está apto tecnicamente para dançar, mas ele precisa estar dentro das regras que a escola impõe, né? Então, o aluno ele tem que saber os horários que ele precisa estar na escola, que precisa ensaiar, ele tem que saber quanto vai custar o figurino dele, porque a gente faz ações, né? Os pais arcam com o custo das viagens, das inscrições, mas a gente tem figurino, normalmente eu contrato coreógrafo para montar um trabalho diferente, então tudo isso a gente faz, rifa, e os alunos eles precisam se empenhar para fazer isso acontecer também. Então o trabalho que o grupo de dança faz e o que ele proporciona para os alunos, eu acho que é muito grandioso, né? E aí tem todas as questões de o ganhar, o saber perder, né? Que isso eu acho que para a gente é o mais difícil, porque hoje em dia, ainda mais essa geração, ninguém gosta de perder, né? Mas eu acho que é necessário, assim. Então a gente vê um crescimento, né, e uma dedicação muito, muito legal, né, nos alunos que participam. E aí você promoveu aqui em Barretos também alguns espetáculos, né? Entre eles o Rei Leão, por exemplo. Que é um sucesso. Foi muito bonito, todo mundo comenta, a imprensa toda faz uma grande divulgação. É um evento, aproveitando a deixa, Igor, que está entrando no calendário da cidade. Eu vejo que a imprensa divulga para alguns setores da sociedade, todo mundo quer assistir, quer estar presente, divulga. Você vê os stories do Instagram naquele período, só dá. Assim, o que significa para você fazer esse evento? O que significa para os alunos, para você
e para a sociedade. Esse evento é como se fosse o evento que fecha o ciclo. Fecha o ano. Fecha o ano, Isso, seria isso, o encerramento. Para mim, fazer esse evento é sempre uma realização pessoal, porque são sonhos, né? Eu falo que lá no estúdio a gente trabalha com sonhos. Sonhos dos pais, dos professores, dos alunos, né? Meu como diretor. E aí, a cada ano a gente tem um sonho novo, então a gente projeta isso para os alunos, eles compram essas ideias, os pais compram os nossos sonhos e a gente produz isso junto. E aí, o realizar isso, eu acho assim, é aquilo que eu falei para vocês. Quando eu optei por abrir a escola, eu queria fazer uma coisa muito diferente, né, do padrão que se era trabalhado. E eu me cobro muito. Então, assim, eu não vou fazer uma coisa para ficar igual ou para ter. Se eu não tenho aquela borboleta na barriga, se eu não tenho aquela ansiedade de, nossa, será que isso vai dar certo, né? Que vai funcionar? O negócio não está funcionando, não está bom. E aí eu fui fazendo coisa viajada, né? Que é como o pessoal fala, Marcelo, você viaja muito, viaja. E aí isso eu acho que foi tomando uma proporção que as pessoas passaram a sempre esperar cada vez mais dos nossos espetáculos, né? Então eu sempre quero superar o que eu fiz o ano anterior, inovar, e as pessoas sempre querem. Então, assim, antigamente a gente fazia o espetáculo na FEB e eu fazia 2 dias. Os ingressos esgotavam com 15 dias de antecedência. Aí a FEB fechou, a gente partiu para a Faculdade de Medicina. É um lugar menor, hoje em dia a gente tem um número considerável de alunos. Então, ano passado eu precisei limitar os ingressos para os alunos. Foi com a produção do Rei Leão, para que a gente conseguisse atender o público de fora, né? E aí esse ano a gente já lançamos o espetáculo desse ano também. Qual que é o nome? Cinderela, a gente vai fazer a musical. Legal. E aí eu acho que o grande diferencial que a gente faz não é um espetáculo de dança padrãozinho, que você entra, seu filho dança, sai, agradece, acabou, vai embora. Já coloca eu na fila para ter um voucher para assistir, deixar. fazendo favor. Aproveitar já a oportunidade nessa. Então ali os alunos, eles cantam, eles dançam, tem toda a parte de teatro. É um espetáculo que envolve a plateia, né? Então eu acho que esse foi o grande diferencial das produções que o estúdio trouxe para a cidade. E aí, como você falou, né, as pessoas hoje procuram. O ano passado eu fiquei sabendo de uma história que foi muito... Eu fiquei super feliz, assim, né? O SESI está construindo um teatro. Sim, tô sabendo. Em Barretos. É um baita projeto. Logo você vai estar estreando esse teatro também, ó. Que tenha mais lugares. Né? Em 2014, foi a minha primeira viagem para Nova York, que foi o divisor de águas dos nossos espetáculos, né? Que foi quando eu parti mesmo para essa linha de musical. Eu fiz o Rei Leão. Ficou uma produção para a época muito diferente aqui, mas não ficou da forma como o Rei Leão pede, né? E aí eu sempre falava para os professores que quando a gente fizesse 10 anos de escola, eu ia repetir para fazer um outro nível. Um nível acima bem que o espetáculo pede. E aí o ano passado a gente trabalhou para isso. E aí acabaram os ingressos, né? Chegou um pai de uma aluna, falou assim, Marcelo, eu precisava de 2 ingressos. Eu falei, Thiago, a gente não tem mais. Vou te falar por que você vai arrumar. Olha, eu tenho um casal de amigos que eles se conheceram no seu espetáculo em 2014. Olha, que legal! Saíram de lá, foram jantar, casaram. E aí, depois eu acabei sabendo. Momento romântico. Aí assim, e aí a esposa dele falou, a gente precisa ir assistir o espetáculo. Que legal. E assim, foi um tropelo para eu conseguir pegar, né? Conseguir alocar eles lá no teatro, mas deu tudo certo. Assim, aí são histórias que acontecem que a gente não fica sabendo, né? Que depois eu falei, nossa, assim, é bem legal. E isso é o que mais me motiva, né? Então, a trabalhar, né? Fazer umas coisas diferentes e trazer o novo para cá. Elan, tem um fato bem interessante que eu carrego para mim como se fosse um sinal de humildade, né? Que é você apoiar o projeto Revelar.
Projeto Revelar, ele tá lá localizado no Zequinha Amêndola, o pessoal conhece como Barretos 2, né? Que também tem Kung Fu, tem Muay Thai, tem Jiu-Jitsu. Por que que você dedica um espaço do seu tempo para um projeto que não é seu ou que é de um colega seu? Oi, graças a Deus, eu vejo a prática da arte marcial, o ensino que eu transmito, como uma missão. Então não tem concorrente, eu não tenho nada disso, sabe? Tem academias do lado de casa, são meus amigos, a gente vai lá, eles vão na minha academia de jiu-jitsu, de boxe, e eu acho que tudo que trabalha com esporte, em benefício da criança, que é o caso do Emerson faz lá no Barretos 2, tem que ser apoiado. Inclusive ele me passou um e-mail esses dias, um WhatsApp, que quer conversar comigo, que ele quer, na verdade, quer retornar ao Wushu moderno agora novamente. E queria que a possibilidade de eu fazer um convênio junto com ele, ou dar cursos para o pessoal. Então, para mim, tá fazendo uma coisa boa para a criança, para o jovem, para mim, tem todo o meu apoio, o que for preciso. Então, nós vamos sentar daqui uns dias e a gente vai ver a possibilidade de eu dar curso para a turma dele lá, ou a gente fazer um convênio, Fênix, Projeto Revelar, para ele reativar o Kung Fu novamente, que ele está mais com a luta greco-romana, né, essas coisas assim, um pouquinho diferenciado, e ele parece estar incentivado também agora para voltar para o Wushu, e pediu a minha ajuda e a gente está disposto também a ajudar naquilo que for necessário. A gente está caminhando para os momentos finais do programa. Eu gostaria de fazer uma pergunta diferente para cada um de vocês, é uma questão mais reflexiva, né? A primeira pro Marcelo, né? A pergunta é, para você dançar é... Eu acho que para mim, a minha vida hoje, eu não me vejo mais sem a dança na minha vida, até porque a dança, através da dança eu conquistei tudo que eu tenho, né? A minha casa, as oportunidades que eu tive na minha vida, é tudo através da dança. E poder passar isso para frente, poder plantar a sementinha, me realiza bastante, né? Ver a forma com que isso chega nas outras pessoas. Então a dança, para mim hoje é uma peça, a peça mais importante da minha vida, né? Que é por isso que eu acordo todo dia e vou trabalhar. Elan, o que representa a arte marcial na sua vida? Então, eu vejo a arte marcial como uma ferramenta que me possibilita fazer alguma coisa de boa nessa vida, sabe? De servir de missão para que eu possa transformar vidas. Eu fico tão feliz de ver uma criança, depois de anos, tomando o caminho certo, se tornando um cidadão de bem. Então, para mim, agradeço a Deus todos os dias, eu praticamente nasci gostando do esporte. Parece que eu nasci para isso. Eu gosto disso, eu não me vejo fazendo outra coisa. Fui professor, diretor de escola há 35 anos, mas era assim, era a minha profissão. Fazia com amor, fazia o melhor possível. A gente tem um nome nessa área, mas ensinar arte marcial para mim é a possibilidade que Deus me dá de promover mudanças na sociedade e fazer que o mundo se torne um pouco melhor. Rapidamente, nós estamos caminhando para encerrar o nosso programa. Mestre Elan, fica aí a oportunidade de você mandar um recado para os seus alunos, para os pais, para os seus familiares, para os seus alunos, que eu fui também no ensino fundamental, enfim, que você também foi diretor da escola onde eu estudei. Fica aí o microfone aberto para você mandar um recado final. Eu queria agradecer, eu gosto de agradecer, na verdade eu me sinto privilegiado de ter esses alunos, como tive vocês na escola de ciências, na escola regular, como alunos de Kung Fu também, os alunos que eu tenho hoje, os familiares. Eu tenho meninos aqui de 11 anos que estão se destacando demais, meninos de 7 anos, de 8 anos, que gostam da academia, que vão com prazer, que chegam mais cedo. Tem aluno que fala, se puder, estarem ali todos os dias. Então a gente fica feliz de ter esse privilégio de poder ser amado por alguém, e a gente procura sempre fazer o melhor. A gente está à disposição, a gente trabalha com valores, como eu disse. Eu acho que hoje eu falo para os pais que o aluno numa academia, em qualquer parte prática esportiva, na verdade é uma melhor poupança que o pai pode dar para o filho. Então ele está investindo no futuro do filho, através da aquisição de valores morais e éticos.
essa criança vai ser alguém que vai dar muita alegria para os pais. Então, agradecer meus alunos todos, os pais dos meus alunos, que estão lá todos nas terças e quintas, e que gostam do nosso trabalho, que elogiam o nosso trabalho. E essas crianças maravilhosas, todos são maravilhosos, e eu fico muito feliz de ter essa possibilidade de me ter como, né, um seu professor, seu mestre, seu orientador. E para aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Jornal e acompanhando também pela imagem, pelo YouTube, pelas redes sociais e não sabe onde é a academia, onde está localizada a academia, tem rede social, como é que acha, enfim, aproveita para fazer o seu jabá aí também. Na verdade, eu não trabalho com muita, né? Não é muita gente. É aquele trabalho de boca em boca, né? O aluno gosta, vai falando pro outro. O médico que teve o filho como aluno fala pro outro. Mas a gente está ali na Rua 20, entre a Avenida 05 e 07. É bem em frente o Ali Pesca ali. E nós temos aula todas as terças e quintas. As crianças a partir dos 3 anos já estão praticando o esporte. E a gente está à disposição sempre, né? E a academia está sempre, é o que eu falei, não estão preocupados em luta, em combate, se tornar um lutador, um brigador, não. Em formar pessoas de bem e trabalhar principalmente essas formas, com armas, com as mãos, essa coisa de beleza, de praticidade, para que o aluno se modifique, né, através desses movimentos harmoniosos, transforme o seu corpo e se sinta cada vez melhor. Marcelo? Quero agradecer todo o apoio, né, que eu tenho dos pais, dos meus alunos, porque sem isso assim é impossível conseguir realizar o que a gente realiza. E também convidar quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. A gente está lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Estúdio de Dança Marcelo Benevides. Temos um canal no YouTube com bastante material também para vocês darem uma olhada. E quem quiser conhecer, só passar, a gente está ali no lago, passa como o Rafael, vai lá fazer umas aulinhas com a gente, bem em frente ao lago, na rua 25 de agosto, 1120, a escola fica aberta das 8 às 11h30 e das 14 até as 21 horas. É isso aí, pessoal, estouramos um pouquinho aqui o nosso horário, mas foi para levar informação diferente para você que acompanha o nosso programa Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, para você conhecer um pouco de dança, conhecer um pouco de arte marcial, mas acima de tudo, são duas pessoas que passam cidadania, passam princípios, passam bons valores, e eu tenho certeza que você pai, você mãe, vai deixar o seu filho, a sua filha em boas mãos nessas duas entidades que estão aí há anos, há décadas, atendendo a comunidade de Barretos, atendendo a região, e principalmente são pessoas daqui levando o nosso nome, levando a prosperidade para outras áreas. Aí a gente tem que valorizar o que é aqui de Barretos. E esses dois aqui mostrou aqui pelos microfones da rádio o que eles já fizeram tanto para a comunidade, para a cidade, e nós temos certeza que estarão fazendo muito. Eu espero você, ouvinte aqui do programa, você que acompanha pelo Instagram, pelo YouTube, na próxima segunda-feira, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, às 5 horas até às 6 horas da tarde. Tchau! O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine
sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!